Sinta o peso desse título. Os Ricos Também Choram é a nova aquisição exclusiva do Globoplay, a plataforma de streaming do Grupo Globo. É uma superprodução da Televisa que revive um dos mais retumbantes fenômenos mundiais de todos os tempos. Vale a pena assistir? Confira o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Os ricos também choram e eu também, se você não deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição neste canal. Clicando no sininho, você é avisado cada vez que um novo conteúdo é lançado. Os Ricos Também Choram é protagonizada por Cláudia Martim, Sebastián Rulli e grande elenco, e já está disponível no Globoplay. É a mais recente produção assinada por Carlos Bardassano, o mesmo de Se Nos Deixam e Amar a Morte, e é de 2022. E esse é o primeiro ponto que eu destaco. A novela acabou de sair do forno praticamente e já está disponível para o público brasileiro. Não dá para negar que até o SBT tem se esforçado para trazer novela recente para o telespectador. Mas, em se tratando de SBT, é naquele esquema. A cada 3 reprises, pinga uma atração inédita. Aliás, eu achava, e ainda acho, Os Ricos Também Choram, a cara do SBT. Mas é aquela coisa, até o SBT pensar se bota ou não uma novidade no meio das 500 repetições de novelas que eles têm na grade, o Globoplay foi lá e trouxe essa com exclusividade. Quem acompanha o canal sabe que sempre sou defensor do Globoplay pela divulgação, pela oferta de novidades, mas dessa vez o deslize é gigante. Como assim colocar a novela somente em áudio original e com opção de legendas? Para boa parte do público, assistir dublado é algo fundamental. Tem gente que não curte ler legenda ou não entende espanhol. E sim, já teve muita gente que reclamou de uma dublagem ruim. Mas com certeza essa pessoa prefere até ver o ator sem ser com a voz habitual a não ter dublagem nenhuma. Que mancada! Voltando à novela em si, não é à toa essa cara de SBT que a novela tem. Os Ricos Também Choram é uma história original de Inés Rodena que foi lançada na TV mexicana em 1979, protagonizada por Verónica Castro e Rogério Guerra. Um estrondoso sucesso que abriu portas para as novelas mexicanas em inúmeros países e chegou a ser dublada em 25 idiomas. Foi a primeira novela mexicana a ser exibida no Brasil pelo SBT em 1982. Um baita de um sucesso que posicionou a emissora do Silvio Santos como a casa das novelas mexicanas do Brasil. Verônica Castro virou uma estrela por aqui, passaram outras novelas dela, aquela cartilha que a gente já conhece. O SBT viveu novos dias de glória, exibindo outra versão dessa mesma história, Maria do Bairro, a terceira da trilogia das Marias da Thalia, que o Silvio exibiu em 1997. Essa dispensa apresentações porque acumula incontáveis reprises, seja no SBT, no Globoplay e provavelmente em breve no Viva. Na minha opinião, apesar do carisma da Thalia, o mais emblemático dessa versão é a icônica vilã Soraya Montenegro, vivida pela Itati Cantoral. E em 2005, o SBT produziu o próprio remake dessa história, transformando em uma novela de época, numa adaptação que mexeu bastante coisa do texto original e talvez até por isso acabou não fazendo muito sucesso. Mas esquece essa versão, porque para entender a nova releitura de Os Ricos Também Choram, a gente tem que olhar para o impacto das versões mexicanas da obra da Inés Rodena. Na versão de 1979, com a Verónica Castro, o plot central é a chegada da Mariana, que após ficar órfã, é acolhida pelo milionário Alberto Salvatierra. Na mansão dessa família, Mariana vai viver do céu ao inferno, já que ela vai se apaixonar pelo playboy Luiz Alberto Salvatierra.
mas vai enfrentar algumas inimigas, como a noiva do rapaz. A Mariana é a herdeira de uma grande fortuna que ela ignora, porque foi despojada desse dinheiro pela madrasta dela. Os Ricos Também Choram foi adaptada por Maria Saratini, mas estava fazendo tanto sucesso, que a Televisa decidiu que ia dar um significativo esticamento. Como a escritora Maria Saratini não queria desenvolver mais capítulos, contratou-se Carlos Romero para dar continuidade. Ele uniu então elementos de uma outra radionovela da Inés Rodena chamada Quando se regala un hijo. É a parte onde a Mariana engravida, enlouquece, dá o próprio filho e já madura, faz das tripas coração para encontrar esse rapaz, enquanto levanta a dúvida sobre se esse moço seria ou não amante dela. Em Maria do Bairro, novamente, o sucesso bateu a porta, e com a popularidade absurda da vilã Soraya Montenegro, além desse argumento de Quando se regala un hijo, ainda fizeram mais uma continuidade para a história, agora baseada num trecho de uma novela chamada Guadalupe, na qual a vilã também seduzia o filho jovem da protagonista. Foi o encaixe perfeito para justificar a volta da Soraya do mundo dos mortos. A nova versão de Os Ricos Também Choram está dentro do projeto da Fábrica de Sueños. Para quem ainda não conhece, é uma espécie de selo de uma tentativa de recriar clássicos incontestáveis do passado para um formato de série. A Usurpadora, Cuna de Lobos e Rubi já haviam sido produzidas no tal formato de série. Eu digo tal formato porque, para mim, a única coisa que elas tinham das séries era talvez o valor de produção técnica e o número de capítulos, mas em linguagem e formato seguiam essencialmente uma telenovela, mais curta, mas novela. E Os Ricos já nem isso, já que a produção consta de 60 capítulos, o que é um número de episódios que está dentro do que é uma novela curta. Maria Isabel, com a Adela Noriega que a gente falou esses dias, também teve 60 capítulos na distribuição internacional. A releitura de Os Ricos Também Choram é assinada por Esther Feldman e Rosa Salazar e tenta navegar em elementos de sucesso de cada versão, tentando também trazer aquela cara de novidade que o projeto da Fábrica de Sueños vende. Acertou em alguns pontos, errou em outros. Vamos então a eles. Tendo um estilo tão consolidado pelas versões anteriores, eu diria que Os Ricos Também Choram acerta na tentativa de recriar um conto de fadas moderno. Você consegue acreditar nessa história de amor entre uma moça muito pobre e o filho dos milionários em pleno século XXI. Claro que muita coisa foi de fato modernizada. A Mariana já não é tão bruta e selvagem quanto a Maria do Bairro. A protagonista, defendida pela Cláudia Martim, inclusive, está prestes a concluir os estudos, com muito esforço e sacrifício, como manda o protocolo. Mas não tem mais aquele viés dela ser uma criatura absolutamente ignorante no mundo urbano de hoje. O mocinho, vivido por um Sebastian Rulli quase cinquentão, é um pobre menino rico, mas bem mais justificado. Ele começa a novela atormentado pelo trauma de se sentir culpado pela morte do irmão na infância, o que inclusive é bem questionável, já que a situação acontece durante uma festa onde os pais dele, estes sim, responsáveis pela criança, estavam na maior bebedeira com um grupo de amigos. Eu sinto que essa situação deveria ter sido melhor colocada pelas escritoras. Sebastian Rulli e Cláudia Martim já na primeira semana transbordam química e você torce pelo casal. Não é uma novela preocupada só em vender vilões que vão minar a felicidade do casal.
Existe também o cuidado em geral, uma expectativa pelos mocinhos ficarem juntos. Os nomes de todos os personagens vieram da versão com a Verônica Castro, exceto um. O nome da vilã Soraya Montenegro veio diretamente de Maria do Bairro, e agora a vilã é interpretada por uma atriz que eu acho muito talentosa, chamada Fabiola Guajardo. Foi uma escolha que eu gostei bastante. Apesar da leitura da direção e da atriz para personagem ser completamente diferente da de 1995. Soraya já não é histérica, faz a linha vilã fria e calculista. Além disso, está acompanhada de outros antagonistas no enredo, como a própria mãe do galã, personificada pela atriz Azela Robinson, e Vitor Gonzalez, que interpreta um braço direito da família na empresa, mas que obviamente vai tramar um monte de trapaça pelas costas do Salvatierra, principalmente do Luiz Alberto. Claro que, para quem conhece as versões passadas, fica sempre uma antena ligada sobre o que veio de qual versão. Nada é tão igual como foi no remake que você já viu. Eu tive muito a sensação de, isso meio que foi assim nos Ricos. Isso meio lembra algo de Maria do Bairro. Mas nada é tão exatamente como aconteceu. O que é algo legal, no sentido que são versões muito vistas e muito frescas na nossa memória. Por exemplo, esse remake pontua muito o choque de mundos entre a Mariana e os ricaços, de uma maneira bem menos caricaturesca do que em Maria do Bairro, por exemplo. Aliás, nesse sentido, o esmero técnico da produção é realmente impecável. Cenografia, iluminação, tudo funciona. Você realmente sente que os Salvatierra são multimilionários. Na versão dos Ricos da Verônica Castro, chegava a mostrar os conflitos da mocinha trabalhando na empresa da família, coisa que praticamente nem existiu na versão da Thalia. Esse remake também traz a empresa como um dos cenários principais da narrativa. Outro ponto importante, enquanto em Maria do Bairro as únicas mulheres que trabalhavam eram as empregadas domésticas, na nova versão dos Ricos, todas as mulheres da novela trabalham, coisa que mostra o salto da mentalidade de uma versão para outra no que diz respeito à sociedade. Mas por que afinal essa nova versão de Os Ricos Também Choram dividiu opiniões? Na minha opinião, a novela sofreu com uma coisa impensável para um projeto tão curto: falta de planejamento. Se a novela tem apenas 60 capítulos, como toda a segunda fase se desenvolve já bem no finalzinho. O remake começa com uma excelente primeira semana, mas depois o desenvolvimento da história é um pouco irregular. Quer dizer, ele é normal, mas como você sabe que as coisas precisam caminhar para uma segunda etapa, começa a bater uma ansiedade do quando as coisas vão acontecer. E quando elas acontecem, eu senti que foram bastante corridas, sem que você consiga desenvolver empatia pelos novos personagens que surgem, como o próprio filho desaparecido da protagonista. Mas isso da segunda etapa eu pretendo aprofundar mais pra frente, quando você tiver mais familiarizado. Essa expectativa da segunda fase foi sendo protelada também em função dos capítulos serem preenchidos por algumas tramas secundárias muito fracas. Existe um núcleo dos personagens que rodeiam a família Salvatierra no escritório que não aportam muito para a trama principal, além desses personagens estarem, na maior parte, nas mãos de atores muito sem carisma. Mas nem todas as histórias paralelas são ruins. Chamou muito a atenção a história de amor entre Santiago e Britney, o irmão postiço do galã com a melhor amiga da protagonista. Essa
Foi uma trama que fez sucesso no México e provavelmente vai chamar atenção por aqui também. Outro ponto importante é que a novela não usa e abusa dos barracos, pelo contrário, ela tenta ser muito bem feita, até sóbria, bem sofisticada. A nova versão de Os Ricos Também Choram tá longe de ser uma trama pesada e nem tenta ser. Aqui o foco é o melodrama tradicional com toques de modernidade. Mas sabe o que eu senti falta? A farofa que o grande público queria ver nesse tipo de história. Eu senti que poderiam ter adicionado uma dose de humor que faria muito bem a trama. Mas isso por enquanto é só um palpite. Enfim, são muitas e muitas coisas ainda para comentar. Mas eu resolvi segurar um pouquinho, até para poder sentir mais o feedback do público brasileiro com essa nova versão. Você vai maratonar Os Ricos Também Choram? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no Almanac Latino.